Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O que nós devemos esperar para o futuro próximo? A gente sabe que lá no fim do mundo o que vem é a destruição da ordem natural que conhecemos para a instauração do estado eterno com o juízo final dividindo as duas realidades e por aí vai. Mas isso é lá no fim. E antes, nos próximos anos, ou talvez meses, sei lá, o que é que nós podemos esperar em termos de fé cristã? Segundo as profecias das Escrituras Sagradas, Deus diz que o que vem agora é um grande avivamento, ou uma grande apostasia. Mas a gente vai discutir esse assunto, que difere um pouquinho daqueles temas muito pontuais que a gente insiste bastante aqui, sobre milênio, a ação do anticristo e tal, mas também tem a ver. O que é que nós devemos esperar para o futuro próximo, para a próxima geração, por exemplo? Ela vai viver tempos de grande avivamento e expansão do Evangelho, com as pessoas levando Deus a sério, ou exatamente o contrário, uma grande apostasia com as pessoas se desinteressando completa e absolutamente das coisas ligadas à fé e vivendo de modo cada vez mais antagônico àquilo que Deus espera que seja a vida humana. Se perguntasse isso para você, com essas duas possibilidades, tirando o arrebatamento, porque todo mundo só pensa nesse bendito evento do arrebatamento, mas tirando o arrebatamento da igreja, o que é que vem agora? Vem o avivamento ou vem a apostasia? Está no ar? Ou vejam só. Para tratar do assunto de hoje, que lida com as questões próximas de nós, ligadas ao fim do mundo, nós trouxemos o pastor José Serafim, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Do outro lado, trouxemos o bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, que você também já conhece. Bispo Hildo, paz e graça, seja bem-vindo. Muito obrigado, paz e graça. Uma alegria sempre e uma honra também estar aqui nesse programa e debater com o pastor Serafim é uma alegria. E eu dizia para minha esposa antes de vir para cá que é muito complicado debater com o pastor José Serafim, dado que ele é uma pessoa tão amável, tão querida, que contrariar o pastor José Serafim parece um equívoco muito grande. Me sinto às vezes muito mal, mas é muito bom tá nesse espírito cristão, nessa atmosfera, em busca da verdade. E ele é um excelente representante da igreja querida e amada Igreja Assembleia de Deus. E onde fica a sede onde o senhor pastoreia, bispo? Fica na Rua das Rosas, número 445, ali próximo à estação do metrô Praça da Árvore, no bairro de Mirandópolis. O seminário fica lá também? O seminário está do lado agora, passou a estar do lado da igreja. Temos o nosso seminário de teologia. Aproveito a carona do pastor Serafim para mandar uma saudação. Estive semana passada em Fortaleza e os irmãos de Fortaleza assistem assiduamente o programa, e perguntaram quando é que você vai estar lá de novo no programa. E, coincidentemente, estou aqui de novo essa semana. Então, uma saudação para os queridos irmãos de Fortaleza, João Pessoa, Monte Santo, Euclides da Cunha, ali da Bahia também. E do Nordeste temos igrejas também, Cajazeiras, Petrolina, Uiraúna, também o pessoal do Espírito Santo, Minas Gerais e o Brasil afora aí, que assiste o programa. Muito bom. Obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço o convite. Muito bem, vamos lá. Vou começar pelo pastor José Serafim, que é mais experiente. Já escreveu até livros sobre o Apocalipse, Então, o bispo Hildo também já escreveu livros sobre o Apocalipse. Tem um blog, Tem um blog de escatologia, com diversos artigos. E hoje vai ser o dia. Mas vamos lá. O pastor José Serafim, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Segundo as profecias, podemos esperar um avivamento ou o que virá será apostasia?
reverendo Weber e prezados telespectadores, quando eu fui informado do tema, aliás, já até tinha visto na internet, né, o tema que eu só não sabia que eu estaria aqui discutindo ele. Mas segundo as profecias, nós podemos ter dois pilares para pensar no assunto. Um são os acontecimentos que se desenrolam à nossa vista, e o principal é a palavra de Deus. Analisando o assunto com cuidado, devagar, com temor de Deus, o que me parece mais lógico é que nós somos mais propensos a sofrer desvios da palavra de Deus do que um avivamento. Já houve grandes avivamentos. O primeiro grande avivamento foi no dia de Pentecostes, né? Que ele inflamou o mundo todo. O mundo passou por um período de uma mornidão espiritual, chamou o período das trevas, né? Período difícil, mas a igreja está aí pela graça de Deus. E no ano de 1906, na rua Azusa, aquele pastor William Seymour, né? Foi um homem que Deus usou e trouxe um grande avivamento que parece que inflamou o mundo todo. Até nós no Brasil, pela graça de Deus, fomos alcançados por esse grande movimento. E todo grande movimento, ele tem o seu período de auge, né? Ele cresce e depois tem o período, parece que de uma acomodação. E às vezes essa acomodação é perigosa e parece que nós estamos exatamente nesse período. Uhum. E pelo que nós estamos vendo, parece que a apostasia está aí, diante de nós. Eu tenho alguns textos bíblicos baseados, mas vamos deixá-los para a sequência do assunto, não é? Tá bom, combinado. Ah, os pernilongos chegaram. Que coisa, né? Fazem parte. Fazer parte do que? Da apostasia? Apostasia. Eu acho que isso tem mais a ver com a grande tribulação. Né? Acho que sim. Bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, autor, como é que chama o seu blog? escatologiacristã.blogspot.com. Muito bom. Eu já entrei no seu blog. Não, vou deixar meus comentários para outro momento. Bispo, como é que o senhor responde a pergunta? Eu respondo da seguinte maneira. A minha expectativa e fé, baseada em muitos textos da Bíblia, é de que podemos esperar um grande avivamento ainda por vir, antes do final dos tempos. E o motivo principal para essa minha fé, para esse meu otimismo, é que até os profetas do passado oravam, né, para que de tempos em tempos o Senhor, como Abacuque, né, renova, aviva, Senhor, de tempos em tempos a tua obra. Eu creio nessa oração e creio que houve grandes avivamentos na história, creio que há altos e baixos no decorrer da história em termos da igreja, mas ainda há um espaço para um novo avivamento, para um avivamento derradeiro antes do final dos tempos. E a razão principal é que Cristo, ao estabelecer sua igreja, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Portanto, Cristo, ele capacitava a igreja com o seu espírito e já profetizava sobre ela o triunfo da igreja sobre as portas, cidadelas e fortalezas do inferno. E ele falou sobre o reino de Deus como um grão de mostarda que vai crescendo e ainda que pequeno no seu início, ele vai crescendo gradativamente até tornar-se uma grande árvore. Há um texto profético em Daniel, capítulo 2, que é a interpretação de Daniel daquele sonho do rei Nabucodonosor, daquela estátua com 4 partes, cada parte representando um império, o império babilônico, o império medo-persa, o império de Alexandre o Grande, o macedônico e também, por fim, o império romano. E diz que nos dias desse 4º império, desse império romano, Deus
cortaria, sem auxílio de mãos humanas, uma pequena pedra. E essa pedra rolaria, e à medida em que ela fosse rolando, ela cresceria a ponto de se chocar contra aquela estátua e quebrar e destruir a estátua. Então, nos dias do Império Romano, essa pedra nessa pedra de esquina, nascida sem auxílio de mãos humanas, concebida pelo poder do Espírito Santo, é Cristo. E ele veio para inaugurar o seu reino, ainda que pequeno e desprezível a princípio, as portas do inferno não puderam contra ele. Ele começou a crescer, e o Império Romano que se levantou para sufocar o cristianismo, tentou de tudo, mas ele acabou sucumbindo aos pés do cristianismo. Ele cresceu, tornou-se uma grande árvore, e a promessa é que essa pedra cresce até o ponto de tomar conta de toda a terra. Portanto, há uma expectativa de que o cristianismo venha a vingar, a cumprir a sua missão, a sua vocação de fazer discípulos de todas as nações, antes que venha o derradeiro dia do Senhor. É necessário, disse Jesus em Mateus capítulo 24, é necessário que primeiro esse evangelho do reino seja pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E nos dias, e já numa visão do Apocalipse, e o pastor José Sarafim, especialista, talvez conheça melhor do que eu esse texto, vai concordar que em capítulo 6, capítulo 7, temos uma visão do futuro da igreja. A igreja já vista nos últimos dias como uma comunidade de mártires procedentes da grande tribulação. Inumerável, incontável é o número de cristãos redimidos, salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações, o que é sinal de que a igreja é bem-sucedida no cumprimento de sua missão de fazer discípulos de todas as nações. E como eu acredito que ainda há muito trabalho a ser feito, ainda há tribos que ainda não foram alcançadas, creio que o Senhor usará a sua igreja nos últimos dias, ainda que no meio desse reino cresça o trigo e cresça concomitantemente o joio e a iniquidade crescendo enquanto também o evangelho se expande. Eu creio que há otimismo para um revigorar da igreja, e eu espero e oro por isso. Amém. Pastor José Serafim, o senhor disse que o que vem é a apostasia. Por que o senhor pensa assim, além das razões que o senhor já indicou no primeiro bloco? Como nós dissemos, nós vamos nos basear em alguns textos da palavra de Deus, né? No capítulo 24, versículo 12 de São Mateus, Jesus diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Então, dá-nos a entender que vai estar escasso a fé. Se houver um avivamento, a fé é avivada. Se a fé estiver escassa, porque falta avivamento. No capítulo 8 de Lucas, versículo 8, Jesus falou a respeito também. Aliás, eu inverti. 24, 15 de Mateus, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então haverá um esfriamento do amor. A iniquidade está multiplicada? Não precisa ser muito observador para saber disso, não é? Não precisa. E há uma preocupação séria, porque nas igrejas está entrando alguns costumes que a igreja e a palavra de Deus não aceita. E tem pastores adotando, aceitando. Ora, eu sei que tem pastores dizendo que um casal de noivo pode se relacionar intimamente antes do casamento, se é que vão casar. Isso contraria frontalmente a palavra de Deus. Eu ouvi um pastor dizendo, me desculpe, aqui nesse programa, que um casal pode morar juntos sem ser casados. É uma outra afronta à palavra de Deus. Mas ele estava defendendo a união estável, não era? Um advogado lá de Embu. Isso, então, exatamente. Aí que está. Vamos só esclarecer. A tese dele, até ele mandou lá para o presidente da Assembleia, do ministério dele, né? Outro ministério. Que não
a união estável é a mesma coisa que o casamento, seja do ponto de vista da lei, seja do ponto de vista da Bíblia. O senhor discorda? Completamente. Eu também. Completamente. Então, isso é um aumento de iniquidade? É um aumento de iniquidade. A iniquidade está aumentando. Eu me lembro que a igreja era zelosa com respeito ao relacionamento dos jovens, o namoro, deve ser santo, o casal manter a sua pureza até o casamento. Parece que isso hoje está acabando. Hoje está acabando. A gente vê em todos os lugares, quando tem uma reunião de jovens, vê como eles se comportam. E depois vão tocar na orquestra, vão cantar no conjunto, e parece que está tudo bem. E eu já ouvi jovem dizer que termina o culto e vai para um motel com a namorada. E quando alguém criticou, disse, mas é minha namorada, não é qualquer uma. E depois tudo bem. A iniquidade se multiplicando, a iniquidade se multiplicando. Isso esfria o amor. Esfria o amor. E Lucas capítulo 8, versículo 8, Jesus disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, eu vi um comentário e achei interessante. Algum tempo atrás, uma jovem se casava, mudava para longe dos pais, e a mãe, aquela saudade da filha, queria saber dela, tinha que escrever uma carta, a carta demora um mês para chegar lá, depois mais um mês para voltar, e aquela aflição da mãe. Então ela orava muito pela filha. Hoje está fácil, né? Dá uma ligada, filha, tudo bem? Oi, tudo bem, mamãe? Ou entra no Facebook, enfim, né? Manda um zap. Eu mando um zap. Tá fácil. Então não precisa nem orar, já resolveu o problema. Já resolveu o problema. Os crentes ficavam doentes, tinham que apelar para Deus. Médico era difícil, né? Difícil. Hoje não. Olha, eu estou me doendo aqui. Liga logo para o SAMU, liga para o médico e vamos para o hospital. Nem lembra de orar. É uma prova que o amor está se esfriando. E há um outro texto da Bíblia que me preocupa muito. Está lá em Mateus capítulo 13, versos 31 e 32. Esse texto é interessante. Jesus disse, o reino dos céus é uma parábola, é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor das sementes. Mas lançada na terra, produz a maior das árvores. E as aves do céu se aninham nos seus ramos. E no verso 32 ele faz uma outra parábola. O reino do céu é semelhante a uma mulher que tomou 3 medidas de fermento até que tudo ficasse levedado. Ora, como esse texto, a gente vê ele se cumprindo com tanta clareza, com muita clareza, porque está cheio de ave de rapina hoje, se acomodando nos galhos da grande árvore. Eu fico incomodado quando se liga para um pastor, diz, pastor, só pode vir pregar na minha igreja? Eu vou, mas meu cachê é tanto. Convida um cantor, ele cobra por hino cantado. Ah, é? Porque é música? Hino cantado. Por isso que vai louvar a Deus. Não vai louvar a Deus. Exige hotel 5 estrelas, para ele e para o acompanhante. E o pior, viu? Que eu já soube que quando a igreja vai acertar a conta, tem na conta de uísque, alcoólico, etc. Né? Desses cantores que vão lá, são essas aves do céu da ninha, se aninhando nos galhos da grande árvore que é o cristianismo. E outra coisa que me deixa triste e preocupado são com esses pregadores, que eu já disse, que cobram X por mensagem e não tem mensagem. Esse que é o pior. Alguns compram mensagem escrita aí na Rua Conde Sarzeda, outros compram um DVD com mensagem, decoram, mas não tem, repete como um papagaio. E como não tem mensagem, começa, irmão, levantem a mão, fica uma levantada, dê um grito de glória, fala para o teu irmão. Isso não edifica ninguém. Isso não é pregar a palavra de Deus. Isso é essas aves de rapinas acomodadas nos galhos dessa grande árvore. Isso, a tendência é aumentar.
Como o pentecostalismo cresceu bastante, nasceu também o neopentecostalismo. E daí se vê tanta heresia. E as pessoas são simples e se deixam levar. Por quê? Dizem que a propaganda é alma do negócio, né? E é, né? É alma do negócio. Agora, o pior é quando é uma propaganda enganosa. Né? E espiritualmente falando, é difícil dizer quando a propaganda é enganosa. Só quem conhece a palavra de Deus. Deixa eu ver o que o bispo Hilton tem a dizer, depois de tudo isso que o senhor falou, para dizer que não, nós vamos ter um avivamento. A Bíblia fala isso, bispo? Olha, eu tenho que concordar com o pastor Serafim, porque eu já disse que é difícil discordar dele. Né? Nesse ponto eu concordo que existe, até quando eu falo do reino de Deus como uma semente de mostarda que cresce, e é verdade, ele cresce, se desenvolve, ele vai suplantar o Império Romano, mas quando ele cresce, os pássaros que representam o maligno vêm associar. Naquelas parábolas do reino, os pássaros sempre representam uma ação do mal. E quando a semente cai no caminho, os pássaros vêm roubar a semente. Portanto, os pássaros sempre são inimigos. Só que quando eles não podem com a semente vem a germinar e cresce, se torna uma árvore. E eles veem que não podem contra a árvore, então eles se associam à árvore. E Jesus falava sobre o reino de Deus em termos de alguém que planta o trigo. E esse trigo vai crescendo, mas na calada da noite vem o inimigo e planta o joio, e o joio cresce e fica complicado hoje separar quem é joio e quem é trigo, nesse contexto que fica tudo muito, muito difícil, porque a gente pode ver um trigo fraco e chamar de joio, na verdade era um trigo fraco. Né? Então é complicado hoje querer fazer essa separação e cresce conjuntamente tanto o trigo como o joio. É verdade, se você olhar por um lado, como o pastor Serafim bem observou, você vai ver um crescimento de iniquidade, de mal, um esfriamento da fé, muita contaminação por teologia da prosperidade, por estrelismo, por egoísmo. Há muito joio no meio do trigo, isso é verdade. Parece que aquele avivamento que tivemos, né, na Rua Azusa já começa a virar qualquer outra coisa. Então, há realmente necessidade de um novo avivamento. De tempos em tempos vamos precisar de um renovo. E eu concordo com mas, por outro lado, né, eu estava falando, se é verdade que se você olhar de uma perspectiva, você vai ver o mal, parece que ganhando terreno, é possível também de olhar de outra perspectiva e ver os avanços da fé, do Evangelho. Não sei se todos têm essa informação, mas 200 mil pessoas se convertem a cada dia, o que dá mais de 1 milhão de conversões por semana. Né? Na China está tendo um despertamento espiritual, há 35 mil pessoas se convertendo a cada dia só na China. Não, 20 mil pessoas na China e 35 mil pessoas se convertendo na América do Sul. Então é possível ver, quer dizer, coisas legais acontecendo. Há avanços muito significativos nas últimas décadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente comemora agora há poucos dias atrás, aquela grande passeata do Martin Luther King, coisa da minha geração. Eu era vivo quando Martin Luther King lutava pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, que eram discriminados, e hoje temos um presidente negro americano. Isso é uma coisa fantástica, é um progresso também que você pode ver por esse lado. Há um avanço também na qualidade, no tratamento para as mulheres. Temos até mulheres presidentes, pode até discordar dela, mas uma na América do Sul, algumas na América do Sul, e temos uma na Alemanha. Então é interessante observar que o comunismo caiu, digamos assim. Então houve um despertar também do Evangelho nessas nações onde o Evangelho era proibido. Então é claro que se por um lado você pode ver, e eu concordo com tudo aquilo que o pastor Serafim colocou, ainda poderia acrescentar mais observações, e eu estou com ele nesse ponto, é também possível ver um avanço do Evangelho e a pregação acontecendo concomitantemente. Parece que o trigo e o joio estão crescendo, e se você quiser olhar, você pode ver o avanço do joio, mas se você quiser olhar, você também vê o avanço do trigo. E a ciência se multiplica também nos últimos dias, e a ciência não se multiplica só para o mal, ela se multiplica para o bem. Hoje a longevidade de vida, há condições melhores, né? Então, se você pode ver isso por diversos ângulos, é possível. E o que eu vejo naqueles textos citados
apropriadamente citado isso pelo pastor José Serafim sobre será que haverá porventura fé na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo? Eu coloco isso no seguinte termo: eu acredito que haverá uma apostasia derradeira final depois desse avivamento que eu espero, para que a igreja possa cumprir cabalmente a sua missão, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e ela vai fazer discípulos de todas as nações, e aquela pedra vai rolar e vai ocupar toda a terra, como as águas cobrem o mar, como disse Isaías em capítulo 11, versículo 9. O conhecimento da minha glória há de encher toda a terra, e eu creio nisso. Isso é através da missão da igreja, por obra do Espírito Santo. Nos últimos dias se multiplica a iniquidade, mas nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vivemos esses últimos dias, é a era da igreja, é a era do Espírito, e as portas do inferno não prevalecem. Não pode Satanás e o inferno vencer a ação da igreja. A igreja triunfa no final das contas, quando a igreja cumpre a sua missão, porque Satanás é preso para não mais enganar as nações. A igreja então cumpre a sua missão. Quando ela cumpre, Satanás é solto por um pouco de tempo para enganar as nações. Portanto, há uma perseguição derradeira, há um anticristo derradeiro, há uma besta derradeira contra a igreja dos últimos dias, e nesse dia, se multiplicando a iniquidade, se multiplicando a perseguição, haverá realmente um esfriar da fé de muitos corações. Portanto, nesse sentido, eu concordo que haverá uma apostasia, mas espero, como evento próximo, não apostasia, mas um derramar do Espírito Santo e para o cumprimento da missão da igreja. Tá. Pastor Serafim, todas essas conquistas que o Evangelho vem tendo não fazem parte dos tempos do fim? Reverendo Weber, como diz o bispo Hildo, eu também sei que o inferno não prevalecerá sobre a igreja. A vitória é de Deus e do seu povo, ou no meio de muita luta. Mas nós sabemos que o remanescente fiel é pequeno. O bispo se referiu a um grande número de conversões que se dá nos nossos dias. Eu tenho observado isso também, é claro. Mas quantas conversões, entre aspas, que está se vendo hoje? Quando alguém se converte a Cristo, sua vida é mudada. Muda a sua linguagem, muda o seu comportamento. Senão ele não se converteu, ele mudou de religião. Religião é tudo igual, aí pode ser aquela que ele quiser, não muda em nada. O Evangelho muda a vida. Eu até soube que aquela que matou os pais, Suzane, tinha se convertido, já era até pastora. De repente casou com uma prisioneira. Olha, é brincadeira. E eu vejo alguns que aparecem cantando músicas populares, né? Agora me converti, agora sou gospel, com a mesma linguagem, o mesmo comportamento. Então, isso daí conta no número de convertidos, no número de Deus, o número é bem menor. Agora, sabe o que eu me lembrei? No tempo do rei Acabe, a nação de Israel toda se desviou. Todos adorando Baal. Elias ficou depressivo. Ele entrou em depressão. E ele orou. Disse: Senhor, mataram todos, eu fiquei sozinho. Leva eu também. E Deus disse: não, Elias, você está enganado. Tem 7.000 ainda, que não se prostraram a Baal, e 7.000 lábios que não o beijaram. Então sempre haverá um remanescente. Por mais que haja apostasia, por mais que haja frieza espiritual, há corações ferventes buscando a Deus. E eu quero aproveitar e dizer para nossos telespectadores que é época de cada crente se despertar a si. Traga para você próprio um avivamento. Amém. Consagre tua vida, ore, busque a Deus. Estude a palavra de Deus, rejeita aquilo que é contra a palavra, por mais bonito que pareça, porque isso é fruto da apostasia. Jesus vem e ele vai levar, alguém diz que vai levar pouca gente, vai levar milhões e milhões.
porque dos nossos irmãos que já morreram, milhões já morreram, não é? Guardando a fé, ressuscitarão e estarão com Cristo. Amém. Mas dos que estão vivos agora, ninguém pensa que por estar na igreja, ter um cartão de membro ou ter uma credencial de pastor, que isso garante entrada para o céu, garante o arrebatamento. Não nos enganemos com isso, não. Não nos enganemos. Quem vai ser arrebatado? Aqueles que lavaram suas vestiduras e branquearam no sangue do Cordeiro. Os demais ficam aqui com a sua religião. Credencial de pastor não serve para mais nada, nem para comprar Bíblia na casa Pelo da contrário, Bíblia. complicou. Pois é. Complicou. Me pediram a identidade, que eu fui comprar uma Bíblia, eu dei a credencial, ela falou assim, o senhor pode me dar a identidade? É verdade. Comprar Bíblia, hein? Comprar na casa da um Bíblia. carro, né? Não, vou comprar a Bíblia. Eu não acredito que alguém paga a Bíblia com cheque sem furo. Ih, reverendo, isso não tem ideia. Isso é apostasia? Apostasia. Então, Bispo Hilton, eu tenho uma pergunta para o senhor também. Claro. Que é a seguinte, o senhor disse com muita competência, o senhor é um professor de mão cheia, que quando o diabo for solto, é que vai vir a apostasia. Por que isso não pode estar acontecendo agora? Porque eu acredito que a igreja ainda tem um campo a conquistar aqui na terra. E o Satanás é solto naquele sentido quando a igreja cumpre o seu papel. Portanto, Ela não cumpriu ainda. Na minha opinião, ainda resta algo a ser cumprido. Eu acho que ela avançou muito. Realmente é impressionante, por exemplo, só em termos da tradução da Bíblia, ela está em mais de 700 línguas, né? São 97% dos idiomas, né, já estão com a palavra de Deus ali na sua própria língua materna, né? Os povos, tribos, mas existem muitas tribos ainda não alcançadas, e eu acredito que aquilo que retarda a segunda vinda de Cristo, conforme Pedro nos informa, em 2 Pedro capítulo 3, é a longanimidade de Deus que deseja que mais pessoas sejam salvas. E é por causa da longanimidade de Deus e de seu desejo que as pessoas sejam salvas que eu tenho esperança em avivamento, em despertar espiritual. Se por um lado a gente vê no contexto brasileiro e em muitos países essa coisa de um esvaziamento do cristianismo autêntico, talvez aquilo que se fala, está acontecendo um avivamento no Brasil, pode ser questionado nos mesmos termos colocados pelo pastor Serafim, e eu estaria a concordar aqui com tudo que ele disse nesse sentido, porque realmente há muitas conversões espúrias e necessário nascer de novo, nascer do Espírito. Precisamos de um avivamento do tipo wesleyano, né, onde pessoas tiveram um coração aquecido, foram santificadas, como na Rua Azusa também, pessoas santificadas que mudaram as suas vidas e que impactaram o mundo ao seu redor. É verdade, bispo. Uma pergunta. É verdade que o Wesley, ele costumava entrar nas minas de carvão ou nas fábricas, durante o expediente, parava o trabalho de todo mundo e ali ele pregava e as pessoas se convertiam ali mesmo? Exatamente. Ele foi onde o povo estava. Wesley foi proibido de pregar. Ele era um pastor anglicano que de repente teve as portas das igrejas anglicanas fechadas para si. E ele foi obrigado a fazer o que ele não estava muito disposto a fazer, que era pregar ao ar livre. Ele, como um inglês muito certinho. Não é opção dele? Não foi por opção. Isso é uma obra do Espírito Santo que o levou para as ruas. O levou para as ruas forçosamente, e aí é que ele vai dizer, o mundo, ele ficou sem paróquia. Aí ele disse, o mundo é a minha paróquia. E começou ele a pregar ao ar livre, foi um evangelho voltado mais para os marginalizados, e um despertar, um avivamento tremendo aconteceu na Inglaterra, que salvou a Inglaterra de uma revolução sangrenta, como aconteceu ali naquele período na França. E também ele que antes da sua experiência com o Espírito Santo de santificação, ele foi missionário nos Estados Unidos
ele foi um fracasso, e aliás é do fracasso que a gente tira muita lição, às vezes é a partir do fracasso da tristeza, aquela tristeza segundo Deus que nos leva ao arrependimento, e que ele foi buscar Deus mais profundamente, porque o que ele queria era realmente uma vida profunda com o Espírito Santo de Deus, e o seu coração foi aquecido, transformado, cheio do Espírito Santo. Através desse movimento wesleyano, vai alcançar, esse avivamento vai alcançar os Estados Unidos, e poucas décadas depois da morte de João Wesley, o movimento, a Igreja Metodista nos Estados Unidos é em solo americano. Em solo americano, a maior denominação. Em 1850, tínhamos 1.360.000 metodistas. E só para você ter uma ideia, a denominação que vinha em segundo lugar era a Batista com 800.000, depois a que vinha em terceiro, parece que é a Igreja Presbiteriana com 400.000, Igreja Anglicana com 200.000, quase que se você somasse todos os evangélicos, católicos, as demais denominações davam o número de metodistas. Um homem que foi um fracasso, agora cheio do Espírito Santo, através da sua vida, impacta a Inglaterra, transforma bares fechados, até a aristocracia inglesa foi impactada com os valores morais deste movimento, desse avivamento que transformou corações, que acaba com a escravidão, né? William Wilberforce, um discípulo de Wesley, porque Wesley foi o primeiro a proibir que os metodistas, ou que a primeira igreja a proibir que seus adeptos, membros, tivessem escravos, foi o movimento metodista, e Wesley pregava contra a escravidão. A última carta antes de Wesley morrer foi para William Wilberforce, para ele não desistir, não desanimar. Foram mais de 20 anos de luta, com a sua proposta, com o seu projeto de lei lá no parlamento inglês, que vai acabar por fim com o tráfico negreiro, que vai ser o primeiro país a acabar, abolir os escravos, e que vai ter um movimento em cadeia que alcança os Estados Unidos, que vai vir aqui para o Brasil. Então esse avivamento que transforma a sociedade, que acaba com a escravidão, que não apenas muda o coração e o status da pessoa, mas alcança a família, alcança a comunidade, alcança a cidade. É possível, temos já isso na história, e é desejável. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então, diz o Senhor, eu ouvirei do céu. Porque Deus é muito solícito quando vê corações contritos e arrependidos. Virei e vos sará a sua terra. E esse é o avivamento que a gente pode esperar. E se o povo se arrepender e buscar, se não, né, a destruição e a apostasia é o que vai acontecer. Pode falar, pastor. Você sabe que já tem gente pregando que a vinda de Jesus é utopia? Infelizmente é. Desculpa, não entendi. Tem gente. Já tem pastor pregando que a vinda de Jesus é utópica. Ah, não, mas ele se desligou do movimento evangélico. Mas está pregando, tem quem o ouça. Pois é. É apostasia? Claro. É apostasia. Infelizmente, a igreja está enfrentando um período difícil demais nesta área. Em questão escatológica, é claro que entre o pastor e a igreja metodista e a Assembleia de Deus há alguma divergência. É evidente, não é? Mas eu vou ter que chamar um intervalo, pastor. A gente volta já com o seu ponto de vista aqui no Veja Nação. Sim, sim. Bom, estamos de volta aqui. Continuamos brigando, né? Brigando, conversando. E no bloco anterior, o pastor José Serafim queria fazer umas ponderações sobre as divergências escatológicas. O que você queria falar? É difícil discordar também do reverendo, do bispo, depois de ser tão gentil, tão atencioso, mas aí não vai nada pessoal, é uma questão de doutrina de igrejas, não é? Porque eu sei que o irmão deve ser amilenista, né? Pós-milenista, mas para pós-milenista, né? Mais para pós-milenista. E deve ser também, além de amilenista, não, talvez não seja dispensacionalista. Não. Então, aí é uma das nossas diferenças. Por isso que eu consegui pôr vocês dois aqui. É verdade. É verdade. Então, o irmão se referia, por exemplo, ao diabo solto, na visão
do bispo, o diabo está amarrado agora. Sim. Na minha visão, não, o diabo está bem solto agora. Ele será amarrado por ocasião do milênio, quando vier um anjo do céu, o amarrar com cadeias. Eu costumo falar isso assim, com muita alegria, com muita satisfação. Ah, então peraí, pastor. Então eu tenho uma pergunta para o senhor também. Por favor. Se o diabo vai ser... Viu? Não, moleza. Para o senhor, se o diabo vai ser amarrado, como é que ele vai promover a apostasia? A apostasia ele vai promover antes de ser amarrado. Ah, então ele já está promovendo agora. E como? Está promovendo muito. Ó, durante o milênio, o governo de Cristo, os 1000 anos, ele não terá ação, porque é aí que ele vai estar preso. Agora, eu gosto muito, porque ninguém fala o diabo, tem que respeitar Satanás, tem que respeitar coisa nenhuma. Deus não vai mandar um exército para prender, vai mandar um anjo, um soldado, vai lá e amarra ele. Amarrar, põe no abismo, coloca selo e 1000 anos aí. E o que é bom é que lá não tem prisão albergue, né? Nem papuda. Não, lá não, lá vai ficar lá mesmo, né? 1000 anos. Depois ele será solto por um pouco de tempo. E isso daí é uma... Não sei se sai um pouco do nosso assunto, mas me parece que não. Ele será solto por um pouco de tempo para sair, para enganar as nações. Hoje ele está enganando as nações? Está. Hoje ele está enganando as nações. Mas durante o milênio ele não vai poder enganar, porque o Senhor será rei em toda a terra. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Então o Senhor será rei em toda a terra. E no reino de Cristo, enquanto ele estiver amarrado, ele não tem poder. Agora ele será solto por um pouco de tempo. Nesse pouco de tempo é que ele vai conseguir seduzir as nações e formar um exército contra Cristo. Deus está mostrando bem como que a natureza humana e a nossa total dependência dele. Porque Adão e Eva no jardim do Éden tinham porque desobedeceu o Criador? Não. Não tinham. Por que foi dar ouvido à serpente? Por que a Eva foi perder tempo de escutar? Por que o Adão se deixou seduzir? E agora alguém diz, os homens que vão viver durante o milênio, 1000 anos de paz, de abundância, de fartura, de 1000 anos maravilhosos, por que ele vai dar ouvido a alguém que vai dizer que pode fazer um governo melhor? E por que se reunirão para depor a Cristo? É aí que então vai acontecer a destruição total do diabo, sua condenação definitiva. Partimos para o juízo final e entramos na eternidade. Deixa eu ver como é que o Bispo Hildo descreve essas mesmas passagens bíblicas pela visão dele. Jesus disse que Satanás estava amarrado. Isso já por ocasião da sua primeira vinda. Ele expulsava demônios. Mateus capítulo 12 registra isso. Os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônio pelo espírito de Beelzebu. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não podia subsistir, mas se ele expulsava, Jesus expulsava demônios pelo Espírito Santo de Deus, era chegado o reino de Deus, porque ninguém entra na casa do valente. O que Jesus fazia era entrar nesse mundo e saquear o inferno. Ele estava saqueando aqueles que estavam oprimidos debaixo do império das trevas e transportando-os para o reino, o seu próprio reino, libertando-os. Ninguém entra na casa do valente para saquear os bens sem primeiro não tomar o cuidado de amarrar o valente. A mesma palavra para amarrar é usada no capítulo 12, é usada no Apocalipse capítulo 20. Portanto, Apocalipse capítulo 20 fala de um amarrar de Satanás que Jesus já tinha dito aconteceu por ocasião da sua primeira vinda. E Satanás está amarrado. Tem um texto em que Jesus fala assim: eu via Satanás caindo como um relâmpago. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e sobre todo o domínio do mal. E ele deu poder à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ele, ao subir aos céus, disse: todo o poder me foi dado. Não me será dado por ocasião do milênio. Me foi dado no céu e na terra. Ele sobe. Está, conforme o apóstolo Paulo descreve, assentado acima de todo principado e potestade. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2 diz que nós
cristãos, estamos assentados juntamente com Cristo, acima de todo principado e potestade na cruz. Cristo triunfou sobre os principados e potestades, os expôs ao ridículo. Portanto, a vitória de Cristo já é uma vitória sobre o mal, sobre as trevas. Tanto que Paulo fala assim: vocês cristãos são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus ainda enterra João capítulo 12, ele dizia assim: é chegada a hora de ser expulso o príncipe deste mundo, agora é a hora de ser expulso o príncipe desse mundo, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim. A ideia de que o diabo é amarrado, não pode mais enganar as nações como vinha fazendo até então. Se você estabelecer um contraste entre o que era o mundo nos dias de Cristo e o que é o mundo hoje, a vantagem de hoje é tremenda sobre o que era nos dias de Cristo. Porque quando Cristo veio a esse mundo, o mundo se encontrava em trevas, estava em trevas, a maior parte dos povos eram pagãos, eles adoravam outros deuses, as nações estavam sendo tremendamente enganadas, e o mal era generalizado, as condições humanas, a escravidão. Só no Império Romano, 40% da população italiana era de escravos. É uma coisa absurda, só para você começar a fazer contraste. Júlio César, né, um pouco antes de Cristo, ele era tão cruel, e isso era não apenas por parte dele, mas as guerras eram assim. Quando eles venceu os gauleus, depois de muitos anos de disputa contra eles, que são os precursores dos franceses, digamos assim, né? Vence os gauleus, ele pega 2.000 prisioneiros e corta ambas as mãos, amputa ambas as mãos e os devolve às suas famílias, para causar terror e para dizer a todo mundo: isso acontece com aqueles que se levantam contra a autoridade de Roma. Então esse era o mundo em que Cristo veio, um mundo de trevas, um mundo de ignorância. E o único povo que acreditava no único Deus verdadeiro era o povo judeu, cujo sacerdócio estava completamente corrompido naqueles dias, e Cristo tem que purificar o templo. Cristo vai ter olhar para aquela multidão de judeus e dizer assim: veja uma multidão, se compadece dela, porque são como ovelhas sem pastor. Esse era o quadro. E a partir dali Cristo vem, e aquela pequena semente do Evangelho cresce, e hoje temos 2 bilhões de cristãos. É claro que há muitos cristãos nominais, mas são 2 bilhões de cristãos. A maior parte das nações acreditam no único Deus verdadeiro, adoram o Criador. Então existe muito progresso em termos científicos, em termos de qualidade de vida, em termos até de relações entre os povos, até de leis para guerra e tribunais para julgar crimes de guerra depois, justiça, Constituição. Há valores que a gente deve considerar. Isso foi porque Satanás foi amarrado e não pôde mais enganar as nações, como vinha fazendo até então, de modo que a igreja triunfa sobre as portas do inferno. E é assim que eu vejo. Tem um problema. Não, cada um já falou. Deixa eu ler aqui as opiniões dos convidados. Se eles vão chegar a acordo, nem eu me lembro. Mas o meu leque é muito bom. A paz de Deus. Em Atos 2,17, o Walter Cardoso, ele mora em Carapicuíba. Está escrito: acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E esse versículo nos leva a entender que haverá sim um avivamento nos últimos dias. Mas, no entanto, em 1 Timóteo 4,1 está escrito: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Entendemos aqui que haverá uma apostasia, sim, nos últimos tempos. Portanto, acredito que tanto o avivamento como a apostasia vão acontecer com simultaneidade. Mas nós, cristãos, devemos buscar e esperar pelo avivamento. O pastor Lelson Dias, um lugar chamado Filadélfia, na Bahia. Não descartamos a vinda de um avivamento, porém o certo é que a apostasia será em larga escala, por conta do aumento da iniquidade, conforme Mateus 24:12. A Bíblia é clara nesse aspecto. O abandono da fé por muitos acontecerá e será assustador. Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, nas Alagoas. Muito embora estejamos vivendo dias trabalhosos no tocante às coisas de Deus, e principalmente em relação ao amor, mas cremos que antes de Cristo arrebatar a sua igreja haverá um avivamento. Assim pensamos, pois estamos dentro do contexto dos últimos dias, conforme Atos 2,18, se levarmos em consideração que é tratado mencionado o texto. Então, mas aí que está, irmãos.
perguntar para o senhor, pastor. Atos 2 descreve o Pentecostes, certo? E o apóstolo Pedro disse que ali, no dia de Pentecostes, já estava se cumprindo a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito. Sim. Então não precisamos esperar outro avivamento. Não significa que fosse a única vez que o Espírito fosse derramado. Ele foi derramado pela primeira vez, daí abriu-se essa oportunidade, essa dispensação do Espírito. Que ele foi derramado naquela ocasião e continua sendo derramado enquanto a igreja estiver diante de Deus buscando, o Espírito está sendo derramado. Nós estamos na dispensação da graça. E é a época em que Deus se voltou, e Deus deu o seu Espírito. Então o Espírito continua sendo derramado. Qualquer igreja, qualquer crente que quer buscar, está à sua disposição. Pode e deve buscar, sim. O que Pedro diz é que estava tendo o primeiro cumprimento daquela profecia. Ele não disse que era o único, mas era o início. Agora, se você me permitir, Tá bom. eu vou falar alguma coisa que comentou o bispo José Hildo. No tempo de Roma, eles cortavam a mão, hoje eles cortam o pescoço, né? A coisa é um pouco mais séria. A coisa está muito feia. Eles estão cortando o pescoço. Então, E ninguém faz nada. Não, porque é de cristãos. Se fosse de homossexuais, já tinha os direitos humanos gritados. Boas falas, pastor. Boas falas. Mas como é de cristãos, o mundo me odeia, disse Jesus. E vos odeia por causa do meu nome. Então, está se cumprindo claramente. O bispo falou uma outra coisa que me deixou com uma pulga um pouco atrás da orelha. Ele disse sobre a pregação do Evangelho do Reino. Hoje nós não pregamos o Evangelho do Reino, pregamos o Evangelho da Salvação. Não tem diferença? Muita. Eu quero fazer esse debate, Ana. O pastor Serafim faz distinção entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Salvação. Então, eu quero fazer esse debate aqui. Bom. Então, o senhor já está escalado. Vamos fazer. Existe diferença? O senhor acha que tem diferença? Eu acho que não há nenhuma Ótimo. diferença. Já tem os dois convidados. Pronto. Vai ser numa terça-feira, lógico. Maravilha. Pense. Você vibra, né? Claro, o senhor pensa que é fácil arranjar tema todo dia? Não é fácil, não. E quando a gente arranja o tema, não tem o convidado. Conseguimos o convidado, os dois convidados e o tema. Que beleza. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Sandro Silva, da capital paulista. A apostasia que antecede o arrebatamento da igreja profetizada pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses é a grande meretriz. Então vou repetir aqui que eu quero o comentário de vocês. Começando pelo bispo Hildo. O Sandro diz assim: a apostasia que antecede o arrebatamento da igreja, profetizada pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, é a grande meretriz de Apocalipse 17 e 18. Ela surgiu no início da Idade Média, mas é a partir do século XX, no Concílio Vaticano II, que a verdadeira intenção dela começa, o ecumenismo, verdadeiro sincretismo. Mas o soberano Deus brada do céu: saí dela, povo meu. Vamos lá. Essa apostasia é a grande meretriz? Olha, é possível enxergar aquele crescimento da igreja, como a gente viu, a ponto de suplantar o Império Romano, de conquistar até uma espécie de hegemonia, né, naquele mundo conhecido. Mas chega um ponto, como a gente falava, os pássaros vêm aninhar-se debaixo das folhagens daquela árvore que cresce, o joio cresce juntamente com o trigo. E o que vimos na Idade Medieval realmente é algo que podemos caracterizar como uma verdadeira apostasia histórica e que já teve cumprimento, e isso o Lutero, os reformadores enxergaram como nunca. Só para você ter uma ideia, a Igreja Católica daquela época estava cobrando para conceder perdão de pecados. Ela havia
havia como que acorrentado as escrituras. O povo não tinha acesso a elas. A missa era feita numa língua que o povo não conhecia. O padre ficava de costas para o povo. O povo ficava em total ignorância do puro e verdadeiro evangelho, que não era pregado mais, né? O que era pregado era que não era salvação pela graça, era salvação através de obras, era salvação através de pagamento digamos, de taxas que a igreja cobrava para poder construir suas catedrais e tudo mais. Então, uma coisa absurda aconteceu com a igreja e que, graças a Deus, Deus levantou, como de tempos em tempos, a apostasia, o esfriar, o esvaziar, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E houve Lutero, e houve outros reformadores, houve o avivamento wesleyano, depois o avivamento pentecostal. E eu acredito então nisso, que realmente, se você for olhar para um lado, questão histórica, já tivemos tantos avivamentos como também já tivemos a apostasia. Se Cristo quisesse voltar, teríamos já por satisfeitos tanto o argumento de quem acha que precisa haver um avivamento, como de quem acha que precisa haver a apostasia, porque ela já teve início. Mas parece que há uma coisa de cíclica na história e de tempos em tempos, então temos um despertar espiritual, depois um esfriamento e algo como que apostasia, que começamos a ver. Começamos não, já não é de hoje, mas está acontecendo nos dias de hoje no meio evangélico, há muito fogo estranho no altar, há muita coisa esquisita acontecendo nos dias de hoje, há muito medo. Hoje é no seio evangélico que se vê cobrando para se conceder bênçãos, né, espirituais, que o Senhor disse que de graça recebemos, de graça deveríamos ministrá-las. Então os pastores que cobram, que fazem sempre esse tipo de coisa, estão repetindo. Acho que o Lutero está se revirando na tumba por ver aqueles que se chamam protestantes incorrendo no mesmo erro do passado. Parece que de tempos em tempos há uma coisa cíclica. Agora, ver a Igreja Católica hoje como ela foi vista naqueles dias também seria um exagero, porque de lá para cá até houve uma melhora. Eu não estou querendo, né, guardado as devidas proporções, eles não estão mais cobrando para conceder perdão de pecados. Então já há algum progresso nesse sentido e até as relações melhoraram. Então eu não vejo que isso seja... Às vezes a gente fica olhando, a apostasia está ali na Igreja Católica, quando ela está acontecendo aos borbotões do nosso próprio contexto. E o senhor, como é que vê, pastor? A apostasia da Igreja Romana é apenas um dos focos. Existem muitos, mas essa é a pessoa que escreveu aí, não me lembro o nome dele. Deixa eu ver aqui. Sandro Silva. Ele parece que está taxando como única apostasia. Essa não é a única, é uma delas. Existem tantas outras. Se falarmos no kardecismo, se nós falarmos nas religiões afro-brasileiras, e quanta apostasia. E se nós falarmos do meio evangélico também, existe muita apostasia também. Agora, da Igreja Romana foi uma apostasia forte, muito forte. E quando até já tivemos aqui uma palestra, aquele dia eu não tinha alguém para discutir comigo, né? Quando nós fomos no capítulo 17, verso 9 de Apocalipse, né? Da mulher vestida de escarlate, montada numa besta, etc. Isso. Que caracteriza muito bem a Igreja Católica Romana pela sua atitude. Quando eu cheguei em casa, eu recebi uma porção de e-mails de alguns católicos, daquilo que eu falo aqui, né? Alguns até meio bravos comigo, né? Mas eu amo essas pessoas, independente da maneira como eles vivem. E eu estou sendo apenas sincero. Uma igreja que matou milhões de pessoas porque pensava de forma diferente, uma pessoa que jogou milhões de pessoas na fogueira porque pensava de forma diferente, porque queriam ter outra maneira de ser, dizer que é a Igreja de Cristo, é um absurdo. É um absurdo. Então, o desvio da Igreja Católica é um foco, mas existem tantos outros que o irmão que nos escreveu deve observar, se ele é um observador, que além desse desvio da Igreja Católica, que já veio de há muito, ela foi de passo por passo, não foi de uma vez, não é?
ela veio progredindo na sua forma de se desviar. E até outra vez discordo um pouco do meu caríssimo companheiro que diz que ela melhorou. Eu acho que não melhorou nada. Ela não faz porque a lei não permite. Ela não faz hoje porque não tem o mesmo poder nas mãos. É que Satanás está amarrado. Satanás é o Papa. É o Papa, né? Bom, o que nos amarra é o tempo. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Pena. A paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.